A gente supera tudo, né, gente? Eu lembro quando a gente estava no presídio lá, que a gente estava naquela varita lá, pô, no bambu, quentona, pô, cheio de as piores condições de higiene possível, quente pra caramba, com aquela farda preta com uma arma aqui assim, depois tinha que ficar estudando, aí levantava de via os presos, aí voltava, estava de novo mais 50 minutos, pô, tá doideira. Tá uma doideira, né? Vou superar isso aqui, o Papai do Céu vai querer que eu passe um pouco mesmo. Uma doideira mesmo. Vamos pro próximo, bens públicos. Né? E é engraçado, né, gente? Porque ali tu vê gente com maior condição para estudar, né? O cara com tudo programado, no ar-condicionado, trabalha pouco, às vezes não tem filho em casa, não tem família, não tem ninguém para perturbar, e não estuda, né? Às vezes ele fala assim, pô, o cara tem todas as condições de estudo, e outro que tem as condições mais difíceis consegue. Hã? Não, eu tô até descalço. Então, olha só, gente, bens públicos, né? Bens públicos é um tema pequeno, cai com menos frequência dos outros que a gente trabalhou até aqui, mas a gente tem que enxergar que pode cair uma questão em algum momento, tá? O principal conceito de bens públicos é retirado do Código Civil. O Código Civil que ele ajuda o direito administrativo no conceito de bens públicos, né? E aí fala assim lá no Código Civil, são públicos todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas do direito público interno. Todos os demais serão particulares. Então, olha só, para eu ver se um bem é público, eu tenho que ver a quem ele pertence. Se ele pertencer a uma autarquia, ele é um bem público? Sim ou não? Sim, né? Autarquia é pessoa jurídica do direito público. Se ele pertencer à União, à administração direta, ele é bem público? Se ele pertencer à Fundação Pública de Direito Público, ele é um bem público? E se ele pertencer a uma pessoa jurídica do direito privado, por exemplo, a Petrobras, ele é público? Não. Não, porque ela é uma pessoa jurídica do direito privado, né? Então, a gente vai ter que estar atento a isso, tá? Não é porque um bem, ele faz parte da administração pública, indireta, por exemplo, que ele será um bem público, né? Ele vai ter a gente saber se ele é um bem que pertence a uma pessoa jurídica do direito público ou a uma pessoa jurídica do direito privado. Aqui nesse colégio a gente está. Uma pessoa jurídica do direito público ou privado? Privado. E essa cadeira é um bem público ou privado? Privado. Por quê? Porque faz parte do acervo de uma pessoa jurídica do direito privado. Tudo bem? Então esse é o primeiro conceito. Vamos colocar no nosso caderno aí. Coloquem assim. São públicos os bens de domínio nacional das pessoas jurídicas do direito público interno. Aí abra um parênteses, vamos colocar alguns exemplos aí. Autarquias, fundações públicas de direito público, municípios, União, etc. Tranquilo? Fecha em parênteses e coloca assim, todos os demais, serão bens particulares.
Então, ó, a primeira classificação que a gente vai colocar, que é muito importante, é a que mais cai, é quanto à destinação. Ou seja, quanto à destinação, a gente vai ter a classificação aí, daqui a pouco eu vou desmembrando um pouquinho dessa classificação, mas a primeira subitem são bens públicos de uso comum do povo. Bens públicos de uso comum do povo. Então, olha só. O que são bens públicos de uso comum do povo? São aqueles que o acesso ao público ele é irrestrito. É aqueles que não há dúvida que nós possamos ou não usar. Então, uma praia é um bem público de uso comum do povo? Sim. Sim. A praça é bem público de uso comum do povo? Sim. Sim. Então, ruas, praças, praias, lagos são bens públicos de uso comum do povo. Esses bens públicos, eles podem ter seu uso em algum momento onerado. Por exemplo, normalmente, quando eu vou ali na Praça João Hélio, né, não pago nada, não é isso, para entrar na praça? Mas em algum momento, o uso daquela praça ele vai poder ser onerado? Ele vai poder ser cobrado? Pode acontecer, sim, em situações previstas em lei. Né? A gente vai ter um evento específico e que se cobra, tá? Então, o uso dos bens públicos ele pode ser gratuito, como é a regra, mas também pode ser oneroso, ok? Em situações previstas em lei. Vai usar um espaço público, né? Cobrar, ou um show, sei lá, uma coisa assim. Aí esse dinheiro. Então, Você dá pro show, eu tenho que pagar o espaço, não? Então, o que acontece? Né? Para usar um espaço público, essa destinação da verba, né? O que acontece? Não há vedação, não há proibição de o Estado, a administração, arrecadar com eventos. Embora não seja a função prioritária do Estado, ele pode arrecadar com eventos. Né? Normalmente, quando o Estado faz um evento, ele faz com caráter público, né? Por exemplo, contrata lá o seu Jorge para cantar. Ele faz caráter público, normalmente até não entra em licitação, porque tem inexigibilidade, né? Quando é artista, né? Tem inexigibilidade, mas normalmente ele faz ofertando à população como um evento da administração pública. Mas é possível que haja arrecadação, né? A arrecadação, ela, prioritariamente, ela vai compor os gastos que foram utilizados com aquela atividade e depois pode ser aplicado esse recurso em outra atividade de caráter eminentemente público. Então, por exemplo, a administração fez uma coisa na praça, arrecadou e dali ela vai fazer uma doação para uma instituição que necessite, ou ela vai reverter aquilo ali num determinado serviço público que não seja de tributo vinculado, que possa ter qualquer arrecadação, ela pode fazer isso. Tá? Ela não pode, assim, destinar o faturado num evento público para finalidades privadas e particulares, mas para finalidade pública pode. Eles chamam isso de predestinação lícita no direito administrativo. É você reverter uma determinada arrecadação para um fim lícito permitido de finalidade pública. Isso é permitido. Agora, como regra, a gente vê o quê? Como regra, a gente vê não arrecadação. Né? Eu pensei que eu ia me perguntar se a praça podia ser reservada para um determinado evento particular. Né? Pode. Né? Não reservada, mas marcada. Talvez a palavra mais certa fosse ela. A Constituição, no artigo 5º, fala, né, que você é livre manifestação para atividades ilícitas, vedado o uso de armas, né, não em caráter paramilitar, desde que tenha prévia informação. Você não precisa de autorização prévia, mas você tem que fazer um aviso antecedente. Isso pode, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Só determinada igreja quer trabalhar naquela praça ali. A religião avisa ao município, no dia tal eu queria levar os membros da minha igreja, aí são 2.000 membros, para essa praça tal. Tá? Não precisa de autorização, mas tu tem que informar antes para que você não frustre uma outra reunião marcada para aquele evento, para aquele local. Né? Porque tu imagina assim, tu marca lá a igreja tal, aí no mesmo dia a outra igreja também vai. A outra também vai, daqui a pouco, né, dá algum problema, vai dar algum problema. Tá legal? Então, os bens de uso comum do povo,
eles podem ser utilizados de uma forma onerosa ou gratuita. E quais são os meios de uso comum do povo? Mares, praias e ruas. Tranquilo até aqui, gente? Fala. Eu lembrei da primeira aula que você viu isso aí, da questão das praças de pedágio. Que A é cobrança. bem público, porém, nós temos que pagar porque Perfeito o exemplo, perfeito. Eu não tinha lembrado em tem terceira aula. uma Isso aí. questionamento depois no final da aula, que eu e a Evelyn ficamos meio que assim, como que pode? A empresa recebe do nosso bolso e ainda recebe do Estado para poder, fazer o trabalho. Né? Então, a questão aí, eu aproveito a pergunta do Rafa, que está bem dentro do direito administrativo, né? Está no assunto de serviços públicos. Existem as concessões, né? A gente já trabalhou aqui em algum momento, já viu isso aqui em algum momento. Uma concessão muito especial que tem é chamada PPP, Parcerias Público-Privadas. Já ouviram falar nisso? Sim. Essa parceria é a Lei 11.079. 11.079, quem tiver curiosidade. Ela traz duas modalidades de concessão. Concessão administrativa e concessão patrocinada, que é essa aí que o Rafael falou. Concessão patrocinada. Na concessão, essa concessão normalmente é para exploração de bem público, por exemplo, a rodovia. A rodovia não bem público do povo, a rodovia federal, qualquer um pode ir lá, né? Mas ela não pode ter uma retribuição pecuniária, uma tarifa, um preço público. Para quê? Para que haja manutenção devida, que haja segurança, que haja o suporte técnico e mecânico. Então, o que acontece? São feitas essas parcerias público-privadas, essas concessões. Isso aqui, gente, só pode acontecer em situações de alto valor. Valor de, no mínimo, 10 milhões de reais. Então, não pode haver uma parceria público-privada num valor inferior a 10 milhões de reais, para justificar. E o prazo vai vigorar, já com as prorrogações, entre 5 anos e 35 anos. Então, qualquer questão de PPP, qualquer questão de concessão patrocinada ou administrativa, de parceria público-privada, que fugir disso aqui está errado. Fala assim, pode ser feita uma parceria na modalidade parceria público-privada, na concessão administrativa ou patrocinada, com valor de 5 milhões. Não pode, está errado. O prazo de 4 anos, não pode. Tem que ser entre 5 e 35 anos, já com as prorrogações. Tá? E aí, o que acontece, Rafa? Nessa modalidade aqui, da rodovia federal, é a patrocinada. O que é a patrocinada? A patrocinada é aquela parceria público-privada que, além de uma parcela que a administração pública vai pagar à concessionária, tem a tarifa do usuário. Então, a administração paga uma parcela que não pode ser superior a 70% do valor arrecadado dos usuários. Então, na patrocinada, a gente tem a administração pública paga uma beira para a concessionária e nós, usuários, estamos passando com o nosso carro e pagamos uma taxa também. Na administrativa, não. A administrativa é só a administração pública que paga, porque ela é a única cliente. Por exemplo, se a administração pública contratar uma concessionária para fazer a gestão de um presídio, ou seja, ali não tem ninguém que vai pagar, né? Então, a própria administração é a cliente e ela paga sozinha o valor do serviço. Mas tranquilo, foi bom tu ter trazido esse exemplo, que a gente também aproveitou e entrou em outro tema que fica bastante. Tá legal? Tranquilo? Quem for fazer questão disso aqui, ó, já dá uma olhada lá, parceria privada depois, vai ver que vai cair isso aí. E aí, gente, trazendo, né, o exemplo, a gente falou aqui agora que tanto pode haver, né, o uso de bens públicos de forma onerosa ou de forma gratuita. Tá? A segunda espécie de bens públicos quanto à destinação são os bens públicos de uso especial.
Os bens públicos de uso especial. E o que são os bens públicos de uso especial? Aqueles bens públicos anteriores, que a gente viu, de uso comum do povo, qualquer um pode usar, não é? Os bens públicos de uso especial são aqueles destinados à prestação de serviços públicos. Aqueles preparados especificamente para o atendimento ao público, seja indo ao local do público, ou seja, recebendo o público. Então, por exemplo, o prédio da prefeitura é um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial? Uso especial. A viatura da guarda municipal é um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial? Especial. Repare que eu não estou falando só de bem imóvel, estou falando de bem móvel também, né? A viatura é um bem móvel, né? Então, existem os bens de uso especial, que são aqueles utilizados com uma destinação pública, normalmente de atendimento, tá? Vamos colocar no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Em bens de uso especial. São aqueles utilizados para atividades administrativas e realização de serviços com finalidade pública. Exemplo: viaturas em funcionamento, vírgula, prédios públicos para atendimento, vírgula, postos de saúde em atendimento, etc. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? E aí a gente tem uma terceira categoria, chamada de bens dominicais. E alguns doutrinadores chamam de dominiais também, tá? Pode vir os dois nomes, é a mesma coisa, dominicais ou dominiais. E o que são esses bens dominicais e dominiais, gente? São bens que eles fazem parte do patrimônio público, né? Já que são bens públicos, mas eles não estão adstritos ao uso, eles não estão disponibilizados para uso. Então, por exemplo, uma viatura que esteja parada, sem utilização, é um bem dominical. Um terreno da administração pública dentro da prefeitura que esteja vazio, é um bem dominical. Um prédio da prefeitura que esteja abandonado, é um bem dominical. São bens que fazem parte da estrutura da administração pública, mas não estão tendo uma destinação pública. A gente já vai trazer o sinônimo disso já, tá? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno, sobre bens dominicais. E daqui a pouco a gente vai entender a importância de saber situar cada bem na sua categoria, tá? Coloquem assim. Os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público.
vírgula, mas que não estão sendo dotados de uma destinação específica. Vamos colocar alguns exemplos aí, tá? Terrenos baldios, vírgula, prédios abandonados, vírgula, viaturas sem uso, etc. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Posso apagar aquilo ali? Olha só, uma coisa importante que a gente precisa saber. A gente trouxe a classificação aqui quanto ao destino, né? Destinação. Bem público de uso comum do povo, bem público de uso especial, bem público dominical. E essas classificações, para vocês, o que você, elas são estanques ou elas podem mudar? Ela pode mudar, né? Se uma viatura estiver sendo usada, ela é o quê? É um bem público de uso especial. E a partir do momento que ela fica abandonada, ela deixa de ser um bem público especial para ser um bem dominical. Legal? Então, não é estanque, né? Essa classificação ela pode mudar de acordo com a destinação. Essa destinação, o direito administrativo e o direito civil chamam de afetação. Ou, pode vir na prova de vocês, consagração. E o contrário é a desafetação. Então, se a gente ouvir falar assim, aquele bem ali não pode ser vendido porque ele está afetado. O que é um bem afetado? É um bem que está sendo destinado ao serviço público, ele tem a finalidade pública que está sendo usado para isso. Ok? Então, a afetação, a gente vai colocar no nosso caderno. A afetação, coloquem assim, é o uso efetivo com a atribuição de destinação pública. É o uso efetivo com a destinação, com atribuição, de destinação pública. Com atribuição de destinação pública. Ponto. São os bens em uso. E desafetação? Vamos colocar desafetação. Desafetação é a falta da destinação e do uso público do bem. Do uso público do bem. Tranquilo, pessoal? Legal? Então a gente já aprendeu aqui, né? Os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial, os bens dominicais, afetação e desafetação. Tudo bem? Por que isso é importante, gente? Porque olha só, e aí esse conceito a gente tem que ficar, se a gente aprender bem esse conceito, a gente vai matar qualquer questão disso aí.
Vamos imaginar que eu seja gestor aqui do município, tá? Eu seja gestor, secretário de administração. Eu posso vender uma viatura da Guarda Municipal, em particular? Eu posso chegar assim, eu quero vender agora a minha viatura em particular. Por quê? Porque aquele bem não é meu, né? Ele é um bem que está sendo usado, que está sendo produtivo e que está prestando um serviço público a toda a coletividade, não é? Além de ser um patrimônio de todos nós, ele está sendo destinado, né? Mas a gente pode pensar o seguinte: e se o bem estiver sendo destinado? É correto uma viatura ficar sendo inutilizada, sendo que ela pode gerar recurso para a administração pública? Ou um prédio público que não esteja sendo utilizado, está abandonado há anos e não está sendo utilizado, também não é revertido em grana para a administração pública, também é incoerente, não é? Poderia estar havendo um ferimento ao princípio da eficiência, não poderia? Então, podemos concordar que há bens que podem ser alienados, ou seja, vendidos, e bens que não podem ser alienados? Sim. E que basicamente o que vai fazer diferença é se está sendo utilizado ou não. Não é isso? A grande diferença é essa. Por quê? Porque é incorreto eu falar que os bens públicos são inalienáveis. E todos os bens públicos são inalienáveis. Por quê? Haverá bens públicos, sobretudo os dominicais, que eles poderão ser alienados nos termos da lei. Ok? Então, o principal conceito é esse, a gente tem que entender isso. Tá? Os bens públicos, como regra, eles são inalienáveis. Não podem ser vendidos, não podem ser objeto de compra e venda. Mas, quando eles forem dominicais, eles estiverem desafetados, eles poderão, obedecidas à disposição da lei, licitação, interesse público, autorização legislativa, quando for o caso, poderão ser vendidos, poderão ser alienados. Ok? Alienação. O que é diferente de uso capião. Vocês ouviram falar de uso capião? Normalmente, quando a gente sabe o que é o uso capião para a nossa linguagem normal, é o cara tem uma terra ali, ele se apropria da terra, entra na terra, fica 5 anos, 10, 15, né? E aí passa a ser dele porque não apareceu o dono, ninguém pagou. O que é o uso capião? O uso capião é exatamente isso, né? Você fazer um uso há tanto tempo, trazendo melhorias, e aí você passa a ser o dono daquele local, daquele bem. E isso não vale para imóveis públicos, não vale para nenhum bem público, tá? Os bens públicos são imprescritíveis. O que significa isso? Eles não são passíveis de uso capião. Então, os bens públicos, gente, eles são imprescritíveis, eles são impenhoráveis, né? Não pode ser objeto de penhora. A administração pública não pode deixar chegar ao ponto do bem ser penhorado para pagar uma dívida dela. Os bens públicos são impenhoráveis, sempre de forma absoluta. Da mesma forma que a imprescritibilidade é sempre absoluto. Nem o bem dominical ele pode ser objeto de uso capião, nem o bem dominical ele pode ser objeto de penhora, mas o bem dominical ele pode ser objeto de alienação. Ok? Então cuidado com isso, porque o examinador ele vai trazer tudo no mesmo bolo. Ele vai falar assim, ó, os bens públicos, em hipótese alguma, podem ser alienados, passíveis de uso capião ou penhoráveis. Errado, né? Porque alienável, o bem público dominical pode ser. Ele pode ser objeto de compra e venda. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Isso aí é importante a gente tá? Então nós vamos colocar uma observação no caderno e vamos trabalhar mais esse tema. Coloquem assim, por favor. Como regra, os bens públicos sofrem forte controle sobre si. Forte controle sobre si. Eles não podem
ser objeto de penhora, aí abre um parênteses, coloca impenhorabilidade, fecha parênteses, e de usucapião. Ó, usucapião é assim, tá, gente? É uma palavra um pouco diferente. Com U mesmo, tá? Usucapião, tá? Ó, usucapião. Aí abre um parênteses, coloque imprescritíveis. Imprescritíveis. Tudo bem? Fecha parênteses, vírgula, em hipótese alguma. Ponto. Quanto à possibilidade de serem alienados quanto à possibilidade de ser alienados, aí abre um parênteses, coloque vendidos vírgula, permutados vírgula, etc. Fecha em parênteses. Pode ocorrer a alienação se o bem estiver desafetado. Se o bem estiver desafetado. Vírgula, isto é, sem destinação pública. Sem destinação pública. Tranquilos? Aí abre um parênteses e coloca assim, dominicais. Fecha em parênteses. Então, olha só, gente, os bens públicos, né, eles pertencem a todos nós. Então, eles não podem ser objeto, né, de compra e venda como regra. Mas os bens que estão desafetados, que já estiverem na categoria de dominical ou dominial, ele pode sim ser vendido. Ele tem que seguir o que a lei determina. Então vai passar por um processo comumente de licitação, na maioria das vezes na modalidade de leilão, né? E ele precisa também de autorização legislativa e deve haver interesse público. Tá legal? Com isso a gente fechou mais um tema que são bens públicos, que a gente vai para o último tema de hoje, tá? Tranquilo então até aqui? Bens públicos que a gente considera bem dado, tá? É importante, o mais importante disso é a gente saber fazer a distinção e as características que recaem sobre os bens públicos, inviolabilidade e inalienabilidade, tá?